A história que eu vou te contar aqui é uma história bíblica e se refere à Arca da Aliança. Vamos ver aqui uma questão, mas primeiro eu preciso que você aí, se você quiser acompanhar, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 10. Vamos falar da Arca da Aliança depois, mas precisamos ver o contexto dessa história. Vamos lá. Diz o seguinte, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1. Alguns versículos a gente vai ler aqui. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do seu nome, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse responder e esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida na sua mesa, o assentar de seus servos e o estar de seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e os holocaustos que servia na casa do Senhor, ela ficou fora de si, é o que diz a Bíblia aqui. Versículo 6 já, do capítulo 10 de primeiro livro dos Reis. E ela disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram, e eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bom, versículo 13, olha só. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então ela voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Você pode estar se perguntando o seguinte, mas o que esse texto tem a ver com a Arca da Aliança? Acontece que há uma história, há uma lenda, que obviamente a Bíblia não diz explicitamente, mas nas entrelinhas aí, parece, isso é uma suposição, essa é uma interpretação, lembrando bem, não estou afirmando nada, certo? É uma suposição, é uma interpretação, que a rainha de Sabá teve um filho de Salomão, que foi o rei Menelik. Exatamente. E aí sim a gente pode entrar na história da Arca da Aliança. Muito interessante esse vídeo. Fica até o final, já temos aqui 3 minutos, mas antes da gente começar, antes da gente continuar, deixa o seu Ahavte. Ahavte significa gostei em hebraico, tá? E também, se você quiser aprender o idioma hebraico, o idioma sagrado dos judeus, aqui está o primeiro link da descrição, estão todas as informações do curso de hebraico, um método israelense do zero para você começar o idioma sagrado aí, tá bom? Então vamos lá. Eu li primeiro o livro dos Reis, capítulo 10, essa história também está nas crônicas dos reis de Israel e de Judá, que você pode observar, é a mesma história, com outras palavras, tudo certo? Então aqui a rainha de Sabá, ela foi até Salomão, ouviu falar da grandeza do rei Salomão, e eu contei aqui parte dessa história. É recomendável que você leia o primeiro livro dos Reis, capítulo 10 inteiro, para você entender melhor aqui. Eu li alguns versículos isolados. Mas o que isso tem a ver com a Arca da Aliança? Então, supostamente, atenção à palavra que eu utilizo, supostamente, rainha de Sabá teve um filho com o rei Salomão. Este filho foi o Menelik, o rei Menelik, certo? Que foi o primeiro imperador da Etiópia, que tradicionalmente acredita-se ser o filho do rei de Israel, o rei Salomão, que por sua vez é filho do rei David, do icônico rei David. Ou seja,
A rainha de Sabá, por essa história, seria a nora do rei David, perfeito? E, portanto, seu filho seria o neto de ninguém mais, ninguém menos que o rei David. A história conta que esse menino, ele tinha certa idade, ele descobriu que o seu pai era o rei Salomão. E esse menino até então, né, ele ficou muito interessado em conhecer o pai, o famoso rei Salomão, o rei mais sábio, o homem mais sábio que habitou essa terra. E ele foi lá conhecer o seu pai, diz a história, certo? Aqui alguns dizem que aos 12 anos de idade, o menino quis saber quem era o seu pai e ouviu que era o rei Salomão. Com isso, esse menino quis conhecer o seu pai e se aproximar dele, e ouviu as histórias todas, aí no caso do rei Salomão, e aprendeu com a sua sabedoria. E também, consequentemente, ficou sabendo da Arca da Aliança, agora que entra a Arca da Aliança aqui na história. Bom, essa é uma lenda religiosa que de longa data, que na Etiópia descreve a Arca da Aliança como trazida para lá pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá há cerca de 3.000 anos por um homem chamado Menelik, que no caso seria o filho do rei Salomão. A lenda afirma que a rainha de Sabá era da Etiópia e viajou para Jerusalém e foi de certa forma seduzida pelo rei Salomão e toda a sua sabedoria, e assim eles tiveram um filho e ela retornou para a Etiópia, no que é a Etiópia nos dias de hoje, certo? Menelik mais tarde viaja para Jerusalém, onde estudou com o seu pai antes de tomar a arca e trazê-la para a Etiópia, onde, segundo uma outra lenda, reside na igreja da Nossa Senhora Maria de Sião em Axum, onde há um guardião lá nessa igreja na Etiópia, que é o guardião da Arca da Aliança. Então, assim, com medo, Salomão com medo que os povos ao redor atacassem o reino de Israel e vamos dizer, e roubasse os seus objetos preciosos, Salomão, vamos dizer, dá ordem ao seu filho Menelik para levar a Arca da Aliança para a Etiópia, né? Já que Menelik era o seu filho, alguém de confiança, que sabia como, vamos dizer, manusear, como tratar, reverenciar esta Arca da Aliança. E os etíopes até hoje têm essa igreja Nossa Senhora Maria de Sião em Axum, onde existe um guardião da Arca da Aliança, certo? Obviamente essa é uma suposição, mas se você ir até a Etiópia e contar essa história, com certeza todo mundo vai saber. Ou seja, então há uma conexão entre o rei Salomão, a rainha de Sabá, o seu filho, no caso a Arca da Aliança, que esse é um possível local onde está esse objeto mais sagrado para o judaísmo, que é onde Deus se manifestava através dos 2 querubins que estavam na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, que era feita de ouro puro. É claro que essa história chamou a atenção de pesquisadores que foram até Axum e para essa igreja Nossa Senhora Maria de Sião, onde supostamente foram apresentados a um homem referido como guardião da arca. Diz que esse homem ele só pode viver dentro de um perímetro, certo? Porque ele é o guardião da arca e ele vai ficar lá até morrer, até que outro guardião tome o seu lugar e eles assim de certa forma guardam a arca. E há essa história de que esses guardiões são os únicos que veem a Arca da Aliança, esse objeto trago pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Então essa é a história de forma muito resumida. Você pode encontrar em vários outros documentários aqui mesmo na internet e é bem interessante. O que você achou dessa história? Será
que a Arca da Aliança está na Etiópia e foi trazida pelo próprio filho do rei Salomão? Isso vamos deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ficar até o final. Vejo demais vídeos, te vejo num próximo vídeo.